Amigas e amigos, eu quero registrar alguns esclarecimentos sobre essa polêmica com o Hugo Studat e o seu séquito a respeito deste livro, de infâmias, de calúnias, de ataques à memória das guerrilheiras, dos guerrilheiros do Araguaia, dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que organizou aquele movimento de resistência ao regime dos latrocidas de 1964. Tem uma questão fundamental aí, que é a guerra política que a gente enfrenta, sobretudo nesse processo que a gente está vivendo agora de reedição da prática da direita, de dar golpes, rasteiras, de caluniar, difamar quem faz oposição a ela, esse mundo aí, dessa gente toda aí que a gente conhece muito bem, que eu falo sempre aqui, são dois universos ali. No caso do Araguaia, esses dois veios históricos se condensaram e se encontraram ali, e os comportamentos se revelaram. Cometeram ali, os representantes do regime cometeram crimes bárbaros, crimes hediondos, crimes contra a humanidade, contra os guerrilheiros, contra os camponeses, a chamada guerra suja, de cortar cabeças, torturas infames, indecentes, matar gente sob torturas, lá no Araguaia, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no caso da comissão de organização do PCdoB, o Carlos Nicolau Danielli, sobretudo, que era o secretário de organização, que fazia a ligação dos dirigentes que estavam nas cidades, sobretudo em São Paulo, com os guerrilheiros. Essa história que eu retratei, que eu reconstruí na biografia do Carlos Nicolau Danielli, crimes bárbaros, infames, indecentes, inaceitáveis. Então, o debate que a gente enfrenta nesse momento é exatamente esse. É importante a gente reviver aí, eu sempre falo aqui do outro lado da notícia, peço para vocês divulgarem, para vocês curtirem, comentarem, enfim, a gente ir criando exatamente o contraponto, combatendo essas fake news, combatendo esse tipo de comportamento, como deste livro do Hugo Studat, tecendo aí loas a aqueles crimes bárbaros contra a humanidade que foram cometidos ali. Se falava antigamente das Cassandras, das vivandeiras, podemos dizer agora que são as viúvas de tudo aquilo lá. Essa história que já foi muito falada por aí também, que tenta equiparar os guerrilheiros, o PCdoB, a resistência democrática com aqueles fascínoras, latrocidas que agiram ali. Esse é um, segundo aí os entendidos do assunto, essa é uma técnica difundida por aí para exatamente pôr no mesmo patamar os guerrilheiros, mesmo os camponeses, no mesmo patamar dos fascínoras que atuaram lá em nome de uma ideologia, de interesses históricos, geopolíticos e etc. Tudo isso que a gente sabe que aconteceu aqui no Brasil. Nós estamos revivendo um processo de golpe. Toda essa história vem à tona. Esse livro do Studat se insere exatamente aí. As viúvas daquele regime, as vivandeiras, as Cassandras, estão aí, batendo as portas da barbárie. Concretamente é isso aí. Teve um debate na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, agora na sexta-feira, dia 31 de agosto. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, que estiveram ali juristas, a guerrilheira Crimeia, violentamente atacada no livro do Hugo Studat, que ele usa inclusive a biografia do Carlos Danielli, com mentiras, mentindo. Quem pegar o livro do Carlos Nicolau Danielli e pegar o livro do Hugo Studat vai ver lá a mentira flagrante, a manipulação para atacar de maneira covarde a Crimeia, covarde, de emboscada, típico desse regime, das Cassandras, das viúvas daquele regime. Estava lá também o advogado Belisário dos Santos Júnior, renomado aí, ele ocupou funções públicas, não me recordo agora quais. Estava também o professor de Sociologia Marcelo Siqueira Ridente, da Unicamp, a professora Carla Osmo, que é
de Direito lá da Unifesp, né, a historiadora Janaína de Almeida Teles, que é sobrinha da Crimeia, filha da Amelinha, né, que ela é dos Estudos Avançados da USP, Rosalina Santa Cruz Leite, que era irmã do desaparecido político lá do Araguaia, Fernando Santa Cruz de Oliveira. A Crimeia estava representando familiares de mortos, de desaparecidos políticos. Suzana Lisboa, né, que é familiar de Henrique Lisboa também, desaparecido. Né, e a Amelinha, que foi presa junto com o Carlos Nicolau Daniele e a Crimeia, né, naquele episódio que houve o rompimento das comunicações do PCdoB em São Paulo com a guerrilha do Araguaia. Essa infâmia que o Hugo Studart usa aí para atacar a Crimeia. A questão, o ponto de interrogação é isso. O que explica isso? Qual é a justificativa de uma obra como essa, né, com esse conteúdo, com este caráter? Né? Aí ele inventa essa história de debate, né, porque é uma coisa impressionante. Eu escrevi, vou deixar os links todos aqui para vocês acompanharem a polêmica. Eu escrevi uma resposta ao livro, né, desmascarando o livro. O livro é demolido, de alto a baixo. Né? Porque é o que eu disse aqui, esse é um assunto que eu pesquiso há muito tempo. O Augusto Bonicore, historiador da Unicamp, né, que é do PCdoB, pesquisador, aí uma figura muito respeitada no mundo acadêmico, também escreveu um artigo demolidor, também vou deixar o link aqui para vocês verem. Né? Agora, o que o Hugo Studart e seu séquito fazem? Eles simplesmente ignoram isso. É como se não existisse. Por que ele resolveu, né, vir para cima de mim com essa história, né? Vem para cima de mim. Essa questão que eu já falei aqui, né, com atitude de briga de rua, de pugilato. A questão não é de pugilato, a questão é de intelecto, né? De densidade intelectual, densidade moral. A questão é essa, a questão passa por aí. Ele deve esclarecimento. Se ele quer debater o assunto, faça como eu fiz, né, no vídeo que eu publiquei no dia 29 de julho, agora. Eu quero debater o seu livro, é isso que eu quero debater. Eu não quero debater se você é da universidade, se você é doutor, né? Eu não quero saber dessas coisas. Essas coisas não interessam, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Essa é a questão que eu tenho falado aí nos meus posts, nas minhas argumentações. Eu quero debater o livro. Esse debate ele não faz. Por quê? Por que ele foge desse debate? É o mérito, o tal do mérito, né? A Operação Lava Jato. Eu até chamei ele de Sérgio Moro, da guerrilha do Araguaia. Eles fogem do mérito, né? Não tem... É isso, né? Falta a densidade intelectual e moral para debater o mérito. Aí o que eles fazem? Como eu fiquei insistindo nisso, né, desafiando ele, vem debater, vem! Aqui, ó, estou aqui para o que der e vier, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí o que ele resolveu fazer? Resolveu meter os pés pelas mãos. Uma atitude desvairada, típica, né? De quem não tem densidade, quem não tem argumentos. O que ele fez? Aí veio com essa história de debate. Engraçado que quando ele fez isso, mobilizou um séquito em torno dele. Eu chamei o Oswaldo Bertolino. Ele divide o mundo dos historiadores em duas categorias. Tem os historiadores e o historiador do PCdoB, que sou eu. Como eu desafiei ele, né, para debater o mérito do livro, dar esclarecimentos sobre o mérito do livro, né, aí, lógico, ele ficou encantoado, essa que é a verdade. Né, a fera acuada. Aí o que ele faz? Ele reage de maneira intempestiva. Vem para cima, desafio publicamente, não sei mais o que. Então. Eu fiz uma resposta a ele, está aqui, enfim, eu vou deixar tudo aqui registrado. Resposta a uma proposta indecente, proposta de briga de rua, pugilato. É isso, né? Quem não tem condições de um debate moral, intelectual, apela para bíceps. Bíceps no lugar de cérebro. Por aí se vê, né, como é o negócio. Né, quando eles são pilhados em flagrantes, na infâmia, né, a reação é essa aí. Típico, né, da direita, bolsonaristas, cachorros loucos que tem por aí, que eu sempre comento aqui. Né? É exatamente isso. Ou seja, se ele quer debater, ele tem que fazer os esclarecimentos que eu levantei, né, desde o mês, a proposta que eu fiz do desafio foi no dia 29 de julho, mas a polêmica já vinha de antes. E eu falando, e aí, ó, isso, e aquilo outro, você tem que esclarecer isso, calúnias, difamação, infâmias, misoginia, machismo, apologia, torturas, a crimes hediondos contra a humanidade.
Quer dizer, fala tudo isso e não quer ser contestado? Como é que é o negócio? É um Deus? Está num pedestal? Como é que funciona esse negócio? É porque ele está no mundo acadêmico? Né? Que, aliás, os debatedores questionam isso. Né? A Universidade Nacional de Brasília aprovaram uma tese como essa. Esse livro é uma tese de doutorado dele. Né? Eles questionam. Não sou eu que estou questionando. Eu não sou do mundo acadêmico, não tenho conhecimento, não sei como funciona isso. Mas quem questionou foi o pessoal lá da Unifesp. Esse debate na Unifesp. É isso. Agora, é necessário que se esclareça essas coisas, porque teve aqui, eu falo que sempre, né, do regime dos latrocidas, né, essa conexão que se estabeleceu aqui no Cone Sul, as atrocidades que foram cometidas no Chile, né, no Uruguai, na Argentina, né, o Brasil está envolvido nisso aí, a tal da Operação Condor e tudo mais, e o livro do Hugo Studart faz apologia de tudo isso. Quer dizer, e os democratas, patriotas, quem luta pela liberdade, pelos direitos humanos, pela democracia, pode ficar quieto? Pode se calar diante dessa infâmia? Diante de uma coisa tão absurda como essa? Né? É isso. Agora, fica lá um séquito dele, né? Esse é um outro dado importante, né? Que fica lá um grupo, né, que certamente faz parte de... Porque é isso, né? Um corporativismo que tem ali, que se estabelece, um determinado relacionamento de grupos e tal, e eles ficam lá, né, me atacando por lá. Não atacam aqui, não atacam no meu Facebook, né? É o que eu chamo de ataque traiçoeiro. Eles não põem a cara publicamente para fazer um debate. E qual é o nível do debate? Dá para vocês imaginarem o nível lá, né? Sem nenhuma densidade moral, intelectual, sem seriedade. Um assunto tão grave como esse tem que ser tratado com seriedade. Isso não é para ser tratado como se fosse pugilato. Por aí se vê, né, as caçandras, né, as vivandeiras, as viúvas do regime e tudo mais. É um séquito de provocadores, podemos dizer assim. E tem gente graúda lá. Gente, entre aspas, qualificada. Já falei de alguns aqui, né? José Roberto Guzzo, aí um dos figurões da Veja, daquela infâmia, né? É um dos figurões aí, uma das peças centrais do que a Editora Abril, do que a revista Veja. Isso que a gente vê aí, quem passa aí nas bancas, né, toda semana vê lá a capa da Veja, aquela infâmia, aqueles comportamentos abjetos. Abjetos, né? O tal do Carlos Brickman, que é outro, né, que me disseram, não sei se é verdade, teria que pesquisar, não tenho tempo, infelizmente meu tempo é curtíssimo, eu faço tudo correndo, né, que eu tenho muitas coisas para dar conta, mas me disseram que ele foi do comando de caça aos comunistas, ligado aos porões do regime militar, não sei se é verdade, estou aqui apenas dizendo que me falaram isso, uma hora eu pesquiso isso com mais detalhe, né? Se não for, eu desminto aqui, se eu não desmentir é porque foi. Né? Bolívar Lamonier, acho que é assim que se pronuncia, homem aí, né, do mundo neoliberal, enterrado até o pescoço, colunista da revista Exame, né, figura aí conhecidíssima no mundo da direita, né, nesse mundo aí acadêmico da direita e tudo mais, né, com um discurso rarefeito. Ô, seu Bolívar, maneira aí, ficou feio o seu comentário lá. Que ele usa aquela história do pombo, né, do Lobão, ele cita o Lobão, como diz o Lobão, jogar xadrez com pombo e tal. Doutor Bolívar, o senhor se equiparar ao Lobão, cá pra nós, né, não combina. Vamos subir aí a coisa, né, subir o nível, ficou feio. Né? Aliás, eu confundi aqui, desculpa, doutor Bolívar, o seu comentário foi também rebaixado, mas não foi o senhor que usou a história do pombo, não, desculpa aí. Quem usou a história do pombo foi o Everardo Maciel, secretário da Receita Federal do governo Fernando Henrique Cardoso. Foi esse que usou a história do Lobão. Então eu retiro o que eu falei do Bolívar e passo para o Everardo. O Bolívar falou também baixarias lá, mas falou de outro assunto. Doutor Everardo, Lobão, doutor Everardo, que vergonha! Que vergonha, que baixaria, doutor Everardo, o senhor secretário da Receita Federal do Fernando Henrique Cardoso, me atacando traiçoeiramente pelas costas. Vai lá no meu Face, debata, vem aqui, debata aqui, ó. Sabe? Usar Lobão. Eu usei
desse Everardo Maciel é um estudo que eu achei até relevante quando ele era secretário sobre sonegação e tudo, mas eu usei alguns artigos que eu fiz, alguns dados da Receita de sonegação e evasão de divisas, essas coisas todas. Agora, se rebaixar esse ponto, doutor Everardo, doutor Bolívar, o senhor também se rebaixou lá. Reitero aqui que eu confundi o Everardo com o Bolívar. É tanta gente aí que a gente fica, às vezes, bem atrapalhado aqui. Lício Maciel, facínora, coronel, que atuou lá na ditadura militar, também se manifestou, já falei aqui, não no Face do Hugo Studat. Todos esses outros aqui se manifestaram no Face do Hugo Studat. O Lício Maciel se manifestou no blog dele, a partir do livro do Studat. Também com ataques típicos, lá dos porões infectos da ditadura militar. Tem um lá no secto, falando do secto do Hugo Studat, tem um lá que chama Mário Nelson Duarte. Eu resolvi falar dele aqui porque ele faz lá uma bravata e o Hugo Studat referenda, não é referenda, desculpe, ele avaliza, ele corrobora, esse é o termo, que ele diz que esse Mário Nelson Duarte, cantei essa pedra faz uma semana, eles inventaram lá que eu fugi do debate, olha aí, a falta de seriedade, de densidade, acho que eles não leem, eu não sei se eles não sabem ler, ou se tem preguiça de ler, não sei o que é, o secto do Hugo Studat, inclusive Guzzo, Bolívar, Everardo Maciel, Lício Maciel, esse Carlos Brickman, que o Carlos Brickman diz, eu não conheço, nunca ouvi falar de Bertolino, de Oswaldo Bertolino, não sei quem é. Você não sabe, pesquisa, você é jornalista das antigas. Vai lá no Google e põe lá Oswaldo Bertolino que você descobre facilmente quem é. E esse Nelson Mário Duarte, mandei, agora que eu desisti, segundo ele, a versão dele, fake, li tudo, agora eu posso publicar o que mandei em inbox para o Hugo Studat. Li tudo, eu, está como o valentão da piada, me segura senão eu brigo. Eu brigar com o Hugo Studat? Ô, seu Mário Nelson Duarte, cá pra nós, cá pra nós. Vamos brigar no intelecto, na moral. Certo? Aí você pode me chamar para qualquer briga. Briga de rua, como você está propondo. Me segura, senão eu brigo. Que é isso? Isso é linguajar de pugilista. Eu não sou pugilista. Eu não uso bíceps. Não pratico nenhum esporte a não ser alguma coisa para manter a saúde. E o intelecto. O intelecto, sim. Enfim, voltando lá à questão, tem a nota que eu publiquei, porque aconteceu isso aí, eu vinha num processo aí, de acompanhamento das bravatas do Studat, fui produzindo, escrevendo e tal. A querida Carolina Maria Rui, que é do Centro de Memória lá da Força Sindical, ou do Sindicato dos Metalúrgicos, não me recordo bem agora, eu ia pegar essa informação, acabei esquecendo, mas é do Centro de Memória, aí ligado, enfim, à Força Sindical. Cheia de boas intenções, uma figura admirável, que eu tenho carinho, respeito, tudo mais, já falei dela aqui também. Ela resolveu tomar a iniciativa de intermediar o debate. Aí o que o esperto do Studat fez? Se utilizou desta condição para reafirmar tudo, toda a bravata que ele tinha feito, que eu desmenti passo a passo, ignorando tudo que eu escrevi. É isso, Eles me tratam assim, todos eles. Bolívar, Everardo, o Lício Maciel, enfim, todos eles lá, o secto do Studat. Eles me tratam assim como se fosse, vamos pegar esse cara aí, vamos dar uma coça nele. Vamos juntar todo mundo. Covardes, covardia. É um tipo de moleque de rua, Junta todos, vamos pegar ele e vamos dar uma coça nele. Bate. Gente, eu já sou velho o suficiente para não entrar em casa de caboclo. Eu sei com quem que eu estou lidando. Eu conheço vocês um por um. Um por um. Sei muito bem quem são vocês. Aí se utilizaram da boa fé, da boa vontade da Carolina, que eu agradeço aqui publicamente, e registro que ela agiu de boa fé,
se utilizaram disso para fazer o quê? Para fazer uma nova onda de ataques. Agora a gente pega ele. Pega, saca, pega. Vocês vão pegar? Aqui, ó, para vocês, ó. Qual é? Né? Qual é? Aí fica lá as provocações, etc. Né? Por um descuido deles, né, do Hugo Studat, porque a Carolina propôs o Luiz Fernando Imediato, aí de uma editora Gerações, que editou o primeiro livro, aqui, né, Geração Editoriais, o primeiro livro do Hugo Studat, que eu respondi em 2004, e que o Hugo Studat, em 2004, publicou o meu artigo como se fosse do PCdoB. Já em 2004 ele fez isso. Está aqui, ó, publicado pela Geração Editorial. Ele publicou outros livros também, né, o Luiz Fernando Imediato, lá da Geração, publicou bem conhecidos aí, bons livros, recomendo, inclusive. Esse aqui, ó, Operação Banqueiro, do Rubens Valente, fala aqui da trama brasileira e tal, chantagem, crime de corrupção, essa história toda aí que eu sempre falo aqui das corrupções aí do tucanato, né. Esse famoso conhecido aqui, né, Privataria Tucana, do Amaury Júnior, ele também publicou a Geração Editorial. São os que eu tenho aqui, estou falando. Tem mais, tem bons livros lá. Né? Não dá para dizer que é uma editora que não publicou coisas boas. E publicou coisas... Esse livro do Estúdio é uma infâmia. Né? O primeiro. O segundo não foi ele que publicou. Borboletas e Lobisomens. E publicou esse aqui, ó. Operação Araguaia. Né, da Thaís Moraes e o Mano Silva, que eu polemizei com eles também. A Thaís, inclusive, me mandou uma longa carta por e-mail, né, que a gente estabeleceu um diálogo sobre isso, uma polêmica sobre isso, com o Eumano também. São os dois autores do livro. A Thaís, ela tem alguma ligação com alguns militares, enfim, né, mas não dá para dizer que é um livro desonesto na sua essência. Tem problemas. Eu vou deixar o link aqui, que eu comentei sobre isso. Mas não é um livro desonesto, igual o livro do Hugo Studat, sobretudo esse segundo aí, Borboletas e Lobisomens. Né? Mas a questão é essa, aí eles foram lá, desavisadamente, no meu Facebook, eu chamei eles para o debate, vamos debater aqui, gente. O que eles fizeram? Os dois. Partiram para desqualificação. O Imediato chegou a me chamar de doido. Num contexto assim, virou meio chacota, né? Eu às vezes falo as coisas... E as pessoas riem do que eu falo, né? Acham que é ironia e tal, mas eu tô falando sério. E ele disse que é engraçado o que eu falei, né? Deve ter sido, né? Deve ter alguma graça. Ele me chamou de doido. É isso, né? É a fuga do mérito, né? E vai, né, no ataque. Não sei se ele chamou num contexto de ironia, de se querer ser engraçadinho e tal, mas na primeira intervenção dele, é que não dá para deixar fotos aqui, mas lá no meu Facebook eu publiquei o print do que ele falou. Ele disse, inclusive, nunca li Bertolini e perdi a vontade de ler. Eu chamei de debate de tararé. Quando a pessoa diz uma coisa dessa, não leu, quer dizer, não vi e não gostei. Aí, meu caro. E aí? Né? Você quer debater ou não quer debater? Como é que é? Vamos debater. Chama lá o mediador. Né? Vem o mediador. Segundo o Studat, um sujeito acima de qualquer suspeita. Deve ser mesmo, né? Deve ser uma pessoa séria e tal. Não conheço, só de fama e de nome. Né? Pelas publicações, etc. Mas deve ser sério. Né? A Carolina elogia muito ele, o Juruna, o José Carlos Rui, que é meu amigo, historiador, jornalista, escritor. Já editei alguns livros dele. Né, sempre fala que ele é uma pessoa séria. Deve ser, portanto, né, se eles falam, eu acredito. Agora, nessa atitude dele aqui, é imediato. Cá pra nós, né? Cá pra nós, né? Não ficou bem isso aí, né? Falta o quê? Faltou o quê? Densidade moral, intelectual. Trata assim como se fosse um Helles qualquer. É isso, né? Vamos cercar esse cara e dar uma coça nele. Briga de rua. Pugilato, né? É exatamente isso, né? E aí, ataques pessoais. Eu sou historiador oficial do PCdoB, eu sou a pena oficial da Fundação Maurício Grabois, eu sou doido. O Hugo Studat diz que eu sou desequilibrado agora. Ontem ele escreveu no seu Facebook que eu sou desequilibrado. Né? Ele tinha escrito anteriormente que eu não tenho nível para debater com ele, agora ele não esclareceu se é nível moral ou nível intelectual. Ele quis dizer intelectual, claro, ele é doutor, acadêmico e tal. Eu sou um jornalista, batalhador,
forjado ali na luta do dia a dia. Eu sou um acadêmico de história, não sou doutor. Até respondi a ele também, né? Resposta a um doutor sem argumentos. Agora, o que equilibra as coisas no fundamental é a densidade moral. Quando você tem densidade moral, a convicção de que você está com a razão, você enfrenta qualquer um. Aí o nível intelectual deles vai lá para o rodapé. É isso aí, né? É desequilibrado, é doido. Né? São as viúvas do regime. É um argumento que eles usavam nos porões, nos doicodes, lá na guerrilha do Araguaia. Né? Exatamente isso. Falta densidade moral e intelectual para a polêmica. Se eles responderem essas questões que são essenciais, é isso que interessa. Né? O resto é o resto. Né? É isso que interessa, o mérito. Respondam ao mérito, senhores. Se vocês quiserem continuar tentando me cercar para me dar uma coça, né, a gente vai ficar aqui nesse vai não vai. Me pegar vocês não vão, tenho certeza disso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.